Tá sem o áudio, Ulisses. Vocês estão ouvindo? Sim. Ah, legal. A Márcia, ela está sem o microfone, o Ulisses também. Vocês estão ouvindo? Ah, legal, Ulisses. Sinalizou ali com positivo. A Márcia, eu estou sem o vídeo, então não sei se ela está com algum problema técnico ou não. Mas, enfim, eu estou gravando aliás, eu vou gravar essa apresentação, até para depois compartilhar com vocês também, tá bom? A ideia aqui, pessoal, é compartilhar um pouco sobre inteligência artificial, tá? Como que vocês podem utilizar nos negócios de vocês. Pelo nome, eu vi que algumas pessoas ali se apresentaram no grupo, né, falando um pouco sobre o negócio, e eu acabei utilizando alguns nichos, né, alguns ramos que vocês colocaram ali, para trazer sugestões reais, assim, de como que vocês podem aplicar isso no dia a dia, tá? Então, eu vou compartilhar aqui minha tela para a gente falar um pouquinho sobre isso na prática, tá bom? Na hora que vocês estiverem vendo a minha tela, vocês me avisem aí. Deixa eu só pegar aqui. Estou com várias abas abertas aqui. Acho que vocês devem estar vendo a minha tela aí da apresentação, correto? Sim, exato. Beleza, show. Então, vamos lá, pessoal. Bom, trazendo aqui um pouquinho sobre essa questão da inteligência artificial, tá? Então, para que vocês possam utilizar no dia a dia de vocês, tá? Com as operações, não só na parte de operação, mas também na parte de vendas, de atendimento, de marketing. Então, eu espero que esse conteúdo ajude vocês aí no dia a dia, tá? E até que vocês possam depois explorar até em outros segmentos, né? Em outras áreas das empresas de vocês, tá bom? E também o grupo, né? Eu vou deixar o grupo continuar aberto, tá? Para esclarecimento de dúvidas ali, caso vocês tenham, tá? E, de repente, a gente até criar uma rotina de ter outros encontros como esse para ajudar vocês aí nessa jornada, tá bom? Então, o que é? A gente já tem ouvido falar já inteligência artificial, né? Já faz alguns anos, tá? Mas o que é a inteligência artificial, né? Então, ela é uma tecnologia, tá? Que permite com que os computadores eles aprendam. Algumas pessoas falam que eles raciocinam, tá? Mas eu coloco isso como entre aspas, porque não é bem um raciocínio, tá? Ela recebe instruções e dessas instruções elas executam algumas determinadas tarefas, tá? Então, a forma como a gente hoje solicita os pedidos, né, para a interface, né, de computador ou de celular, tablet, etc., ela tem mudado bastante. Então, é a forma como eu peço essas instruções para as IAs hoje em dia. E existem várias, tá? Acho que as mais conhecidas aí, que acho que vocês já devem ter usado, é o ChatGPT, né, que é da empresa da OpenAI, que, vamos dizer assim, foi a inteligência artificial que tornou popular, né, essa parte de uso e tal. Por mais que a inteligência artificial seja já um modelo já antigo, já usado há bastante tempo, mas foi no final de 2023 ali que ela se popularizou, tá? E existem outras, né, como o Gemini, o Leonardo.ai, o Suno.ai, né, o Gama, que são algumas que a gente deve falar hoje, cada um com a sua finalidade, tá bom?
E o que a gente ganha, né, com essas inteligências artificiais, né? Então, a gente ganha, primeiro, a economia de tempo, tá? Redução de custos operacionais, tá bom? Melhora também na qualidade dos atendimentos, então, ou seja, eu consigo atender muito mais e melhor os meus clientes, com a combinação de ferramentas de inteligência artificial, principalmente, e aumento da competitividade do negócio, tá? Algumas IAs que nós vamos falar hoje, tá? Então, na parte de conversação, que eu acho onde vocês já estão acostumados. Então, a gente tem o ChatGPT, o Gemini, o Grok, que é do X, né, do antigo Twitter, e a Anthropic, que é uma outra empresa também, que a inteligência artificial deles é a Cloud. Ela é um pouco mais usada para desenvolvimento de sistemas, tá? Mas a gente não vai falar sobre ela hoje, tá? Então, em resumo, a gente faz a criação de textos, né, respostas dentro dessas inteligências, né, e análise de informação. Então, de repente eu tenho um material que eu quero fazer uma análise, né, eu tenho um relatório, ou eu tenho um documento, eu posso anexar esse documento lá no ChatGPT ou no Gemini e pedir para ela fazer algumas análises para mim sobre o que tem lá dentro, para ficar mais fácil o meu entendimento, tá? Na parte de imagens, tá? Eu estou citando aqui o Leonardo.ai, que é o que a gente vai fazer um teste hoje, o Ideogram, tá? E o Flora Fauna, que a gente também vai fazer um teste hoje, que eu acho que tem bastante, que pode ajudar bastante vocês, tá? Que é uma combinação entre na parte de criar imagens para catálogo, para site ou para rede social. Além disso, a gente tem o Suno, que a gente faz a criação de música, tá? Ou vinhetas para campanha. E apresentações, que a gente usa o Gama, que é uma outra aplicação, tá? Todos eles eu vou passar o link para vocês depois, para vocês utilizarem. E aí nós temos, assim como outras ferramentas digitais, como softwares em geral, as IAs, ela também tem duas versões, tá? Tem a versão gratuita e tem a versão paga, tá? Na versão gratuita, né, quais são o ponto principal delas, né? Que ela te atende na maioria dos casos, né? A maioria das situações ela vai conseguir te atender. As funcionalidades delas, por mais que sejam um pouco reduzidas ou básicas, elas têm essa capacidade de te entregar. O limite de uso, né, depende um pouco do que você vai fazer no dia a dia, e elas são ideais ali para você dar o start e implementar isso na sua rotina de uso da inteligência artificial. Quando você vê que uma inteligência, né, uma ferramenta, uma plataforma, ela tá te dando o resultado, e você pensa, poxa, agora faz sentido eu investir na ferramenta, aí você vai ter muito mais recurso, né? Recursos avançados, prioritários, né? Além disso, tem o que a gente chama de tokens. Tokens são, vamos dizer assim, a moeda que eles utilizam para te dar o resultado daquele que ela criou para você. Então, você deve ter já visto alguma coisa assim no ChatGPT, que você utilizou todos aqueles tokens durante o dia e ele te dá um tempo para você voltar a usar. Então, ou seja, no seu plano, no plano gratuito, e mesmo no planos pagos, né, ele também tem uma certa limitação. Aí você utilizou todos os tokens, ele permite que você aguarde um pouco para depois você reutilizar. Além disso, técnico, etc. O plano da Adapta é um plano viável? Olha, Ulisses perguntando, né? O plano da Adapta, eu não sei qual que está o valor deles hoje, mas o Adapta, o que ela é? Ela é um conglomerado de IAs que estão disponíveis para você, tá? Além do custo que você tem lá com eles, precisa só verificar qual que é a limitação que cada uma das IAs te dá, porque eu entendo que são ferramentas compartilhadas através da Adapta, tá? Então, só precisa verificar esses pontos. Dependendo do volume que você utiliza e pela quantidade de IAs que você vai ter, faz sentido utilizar sim, Ulisses, tá bom? Voltando aqui, aí a gente tem
E como que a gente aplica isso no dia a dia, né? Então, acho que o ponto principal é o marketing digital, para a criação de post, para rede social, para fazer a redação de um e-mail marketing, conteúdo para blog, para a IA fazer uma análise de algum relatório ou tendência, ou até mesmo de concorrência, né? Você pode trabalhar em cima disso. Fazer também a parte de vendas inteligentes, então automatizar o envio de propostas personalizadas, identificar os melhores leads, né, para você criar a sua lista de prioridade, qual que você vai atender primeiro, quem que você vai fazer, criar os scripts de venda, trabalhar com as objeções, né, e todas elas adaptadas a cada ramo, a cada nicho, né, e a cada cliente que você tem aí na tua base. Tá? E na parte de atendimento, né, que são os chatbots, os agentes de atendimento que respondem às dúvidas frequentes dos teus clientes. Agendar reuniões, direcionar clientes para setores específicos, enfim. Então, quando a gente fala dessa questão de atendimento, a tua IA, ela precisa estar conectada, de certa forma, no teu canal de atendimento, por exemplo, o WhatsApp. Então, o Eduardo entrou lá no WhatsApp da tua empresa com uma determinada necessidade, a IA, ela entende essa necessidade e direciona, né, para o setor responsável. Se for um SDR, ou seja, um agente que o objetivo dele é qualificar aquele lead, e identificar ele como qualificado e fazer o agendamento, ele já faz todo esse trâmite. Ou ele simplesmente redireciona para os setores que precisam ser redirecionados, como financeiro, suporte, etc. E dá para até ir um pouco mais além também, que é você ter outros agentes dentro desse agente de atendimento responsável por cada setor. Então, imagina o seguinte, você tem um sistema de cobrança, um sistema de envio de boletos, e o teu cliente entrou em contato pedindo para reenviar o boleto, por exemplo. Então, o primeiro agente, ele identifica a necessidade, direciona para o segundo, que faz essa pesquisa dentro do seu sistema de cobrança e envia o boleto ou chave Pix para o cliente para ele fazer o pagamento. Claro que aqui a gente está entrando se aprofundando um pouco mais na questão técnica, onde depende do teu sistema ter que a gente chama de API, ou seja, para conectar os softwares para eles se conversarem e a partir daí fazer com que esses agentes eles entreguem essas informações para os teus clientes, tá? A gente não vai abordar isso muito aqui não, tá? Só para vocês entenderem esse contexto, tá? E um ponto muito importante quando a gente fala de IA é o pedido que a gente faz para ela, né, que são os famosos prompts, ou seja, de que forma que eu peço isso. Então, sempre quando eu vou trabalhar, independente da plataforma de IA que a gente for trabalhar, ChatGPT, Gemini, o Suno, qualquer uma delas, tá? O resultado que eu vou ter depende muito da entrada que eu vou dar naquele prompt. Então, como que eu preciso considerar nele? Tá? Estruturar bem esse prompt nada mais é do que dar um contexto para a IA. Ou seja, se eu estou pensando em criar um e-mail de vendas, eu preciso contextualizar no seguinte: quem sou eu, o que a minha empresa faz, qual que é o produto que eu estou colocando à disposição, para quem que é, quais são as formas de negociação que eu tenho, e etc. Então, todo esse contexto ajuda a IA a entender aquela necessidade e aí, a partir desse momento, definir qual que vai ser o texto, a redação que ela vai trabalhar, tá? E para poder te entregar. Então, tem a parte do contexto, tem a parte de especificação. Essa especificação nada mais é do que você dizer para ela qual a forma que você deseja que essa mensagem, que ela te entregue essa mensagem, tá? Se possível, né, em alguns casos isso é bem importante, dê exemplos para a sua IA, tá? E também coloque restrições. O que são essas restrições? Eu posso limitar para
pedir para ela limitar a quantidade de caracteres, de palavras, de quantidade de parágrafos que eu vou utilizar, né? Então, essa combinação dentro do prompt, começando pelo contexto, especificação, os exemplos, a restrição, me ajuda na hora de eu desenvolver isso para ela e ela ser mais assertiva na hora da entrega, tá? Alguns exemplos práticos aqui para a gente poder testar. Então, para textos, né? Usando o ChatGPT ou o Gemini. Então, crie um post de Instagram para a minha loja de cosméticos naturais, destacando os benefícios do café verde para a pele. Eu quero um tom educativo e acolhedor, com o máximo de 150 caracteres, e também eu quero 5 hashtags relevantes. Então, é um prompt razoavelmente curto, porém, eu estou utilizando toda aquela estrutura que eu comentei no slide anterior, tá? Para a criação de uma imagem, tá? Aqui ele está em inglês, tá? Os outros dois são em inglês, porque ele funciona melhor com inglês, tá? Então, aqui para a imagem. Então, cria uma imagem para uma logo profissional para uma empresa de energia solar, tá? Com que ela possa colocar, assim, alguns elementos, trabalhe com alguns elementos, assim, com sol, um design moderno, utilize verde e azul como cores principais, o estilo minimalista e um background branco. Então, essa combinação de instrução vai fazer com que ela crie essa logo ali para nós. No Suno, que é a IA que a gente utiliza para fazer a criação de áudios, né, de vinhetas ou até de música, também é a mesma coisa. Então, eu peço para ele esse prompt. Só um detalhe que eu vou mostrar para vocês na tela, são algumas configurações a mais que a gente faz. Eu posso definir qual que é o estilo da sonoridade que eu vou ter ali no Suno, né, para ele criar essa música para a gente, tá bom? E como é que a gente utiliza isso em alguns nichos específicos, né? Então, eu utilizei como base as respostas que vocês colocaram na apresentação de vocês ali. Então, teve a energia solar, né? Então, eu acho que uma forma legal de aplicá-la é calcular a economia que os clientes têm, né? A partir do momento que se instala um projeto de energia solar, criação de propostas técnicas personalizadas e desenvolve conteúdo educativo sobre sustentabilidade e quais são os benefícios financeiros a partir do momento que você implementa esse projeto. Lá para a parte de consórcio, explicar simulações de forma simples, comparar vantagens com financiamentos e também automatizar o envio de atualizações dos contemplados. Então, ou seja, aqui eu trabalho na forma de capacitação do lead, né, coleta do lead, e também na parte de operação. Na parte de cosméticos, né, com café verde, então gere uma descrição de produtos, destacando ingredientes naturais, crie tutoriais de uso e desenvolva campanhas focadas em beleza sustentável. E com corretagem de seguros, compare apólices automaticamente, crie materiais explicativos sobre coberturas e personalize comunicações de acordo com o perfil do assegurado. Então, ou seja, aqui são 4 nichos bem distintos, né, onde a IA ela já consegue nos ajudar com seus resultados, tá? Algumas dicas aqui para a gente trabalhar já no dia a dia. Então, o ponto aqui, como eu falei ali para vocês, desde que a gente comece com uma inteligência artificial, mesmo no modelo gratuito, então a gente vai começar pequeno, tá? Então, escolhe uma tarefa repetitiva ali no teu dia a dia, tá? Automatize isso com a IA. Então, defina qual dessas tarefas é mais importante para vocês abdicarem de você fazer ela e transferir ela para a IA, tá? Para que ela faça. Isso vai exigir de vocês testes e ajustes. Então, ou seja, nunca valide
ou nunca utilize o primeiro resultado que a IA te der. Seja um pouco mais crítico com ela, né? Sugira alterações, correções, converse com ela para ir refinando o resultado final, tá? E mantenha sempre o toque humano, tá? A IA, ela não é uma substituta, ela é uma ferramenta de apoio e de produtividade para o teu dia a dia, tá? Então, aqui a gente está falando em organizar a rotina e também de acompanhar esses resultados diariamente, tá? Quais são os próximos passos aí com a IA? Então, a nossa sugestão aí para vocês aí, criar as contas nas ferramentas, né? Como o ChatGPT, o Leonardo ou qualquer uma outra que vocês, caso já tenham, né? Automatizar pelo menos um dos processos que vocês já têm e também fazer uma avaliação se faz sentido um futuro breve, tá? Fazer o investimento nelas, porque vocês vão perceber que a partir do momento que vocês começam a utilizar a ferramenta, vocês vão sentir necessidade de usar cada vez mais, né? Para produzir cada vez mais, e aí com base nisso vai ter as custas, né? De cada uma delas, tá? E aqui um ponto que eu gostaria de deixar frisado aqui para vocês, que a IA ela não vai substituir empreendedores, mas empreendedores que não usam IA vão substituir aqueles que não usam. Então, faz muito sentido, né, vocês implementarem isso na rotina de vocês. Já se ouve falar muito, na parte de criação de texto, principalmente, que acho que é o mais fácil ali, o mais simples, e também agora na parte de criação de imagens também, com outras ferramentas, tá? Ali na parte do grupo, dentro do WhatsApp, que nós estamos, a minha proposta é de tempos em tempos, né? Eu não vou dizer diariamente, nem ter uma rotina fixa para isso, mas sempre passar para vocês algumas novidades ali sobre IA, né, na parte de não só de prompt, mas também na parte de ferramentas novas que surgem, que eu acredito que possa ser útil aí para todos vocês, tá? Pessoal, antes de eu ir para a parte prática de prompt, de resultado, alguém tem alguma dúvida? Não, tudo tranquilo, tudo bem explicado. Ótimo. Então, deixa eu mudar minha tela aqui agora, que eu vou compartilhar o Leonardo.ai. Ok. Bom, vocês estão vendo aí o Leonardo. Alguém já conhece, já tinha ouvido falar do Leonardo.ai? Eu não. Não? Não? Legal. Então, essa é uma ferramenta, é uma IA também gratuita, tá? Ela tem alguns tokens disponíveis por dia e ele renova diariamente. Então, permite que vocês usam ela de forma diária, tá bom? E eu trouxe aqui um prompt, tá? Já deixei pré-estabelecido para a gente não perder muito tempo e tal, que é nada mais é do que uma brasileira, tá? O meu prompt, ele é o seguinte, eu peço para ele, eu descrevo que tipo de pessoa que eu quero, então eu pedi para ele o seguinte, eu quero que você crie uma imagem de uma mulher brasileira, morena, pele levemente bronzeada, cabelos pretos longos naturais, olhos castanhos expressivos, traços delicados autênticos do Brasil, vestindo roupas de verão discretas e elegantes, como o vestido midi-leve. Saia fluida com blusa de tecido natural ou conjunto casual sofisticado, modelagem confortável e não reveladora. Estilo clássico, refinado, aparência natural e confiante. Cenário ensolarado, clima tropical, luz natural, suave, fotografia realista, alta resolução, foco nítido, estética moderna e clean. Então, esse foi o meu prompt para ele criar essa foto, tá? E aí ele criou essa pessoa aqui, tá? Eu vou até aumentar ela aqui, acho que vai ficar mais fácil. Então, ele criou essa fotografia dessa pessoa, tá?
por que que eu sugeri iniciarmos por ela, tá? Para que eu entendo que todos os negócios a gente precisa de alguém para falar dos nossos produtos, tá? Poderia ser um homem, poderia ser um outro tipo de mulher, enfim, poderia ser qualquer qualquer pessoa, vamos dizer assim, tá? Tudo vai depender do prompt que eu passar para ela. E aí eu estava sugerindo isso pelo seguinte, deixa eu só abrir aqui. Que aí eu quero que vocês utilizem, né, essa pessoa como fosse a pessoa que vai ser, vamos dizer assim, o porta-voz da empresa de vocês, né, para fazer os posts das redes sociais, para trabalhar de repente até com atendimento, tá? Então, ou seja, a fazer com que as IAs elas tenham uma certa personalidade. Deixa eu só voltar aqui, que ele está dando um errinho aqui na minha outra tela. Semana meio caótica aqui em Berlim. Uma semana meio caótica aqui em Berlim. E não foi por conta só dessa nevasca aqui. Por que ele tá dando, eu estou usando uma outra aqui para eu fazer a mesclagem de duas fotos. Ele deu um crash aqui, eu estou tentando atualizar, só um instante, tá? Eu vou só interromper esse compartilhamento aqui e vou compartilhar outra tela com vocês. Já deu certo. Vocês estão vendo? Sim. Ótimo. Então, essa ferramenta aqui, ela chama-se florafauna.ai, tá? E o que ela faz, tá? Eu consigo combinar duas fotos, então eu peguei a nossa modelo, tá? Que eu acabei de criar, e peguei uma foto aqui de açaí, tá? E eu estou pedindo para essa IA, ela criar uma foto hiperrealista dessa mulher comendo açaí. E eu vou clicar aqui em gerar. E eu também, essa ferramenta ela é gratuita, tá? Ela tem alguns tokens disponíveis. Então, ele está gerando aqui a imagem. Aí ele criou a imagem da pessoa comendo açaí. Vocês estão conseguindo ver? Sim, eu estou vendo. Legal. Vou salvar essa imagem aqui.
Eu vou encaminhar para vocês ali. Mas, enfim, essa aqui é uma sugestão. Então, claro que depende um pouco da parte de produtos também, mas eu acho que fica interessante utilizar para vocês terem uma pessoa que represente a empresa de vocês, né? Uma IA, e você pode combinar ela com outros produtos, né? E você fazer essa mesclagem e utilizar para as redes sociais, para o WhatsApp, etc. Tá? Então, essa foi uma das sugestões que a gente trouxe aqui para isso. Deixa eu voltar agora para a minha tela anterior. Vou compartilhar aqui o Suno. Estão vendo a do Suno? Sim. Ok. Então, o Suno aqui é o seguinte, eu já tenho um prompt aqui, já pedi para ele criar um prompt, tá? Usando o mesmo exemplo da sorveteria ali que vende açaí, tá? E aí eu selecionei aqui a configuração que seja o tipo da música, né? Que seja Stadium, tá? E aí eu vou, deixa eu só ver aqui que ele não tá deixando criar, cadê? Tá dizendo que eu tô sem crédito aqui, deixa eu tentar aqui no outro. Essa Leonardo.ia gera vídeo também? Desculpa, não entendi. Ela faz vídeo também? Qual delas? Essa Leonardo.ia. Não, vídeo por enquanto não. Ela é especialista para fazer as imagens mesmo. Ok. Para vídeo, uma que tem feito muito sucesso, vamos dizer assim, é uma das principais hoje em dia, é a Veo 3 do Google. Vio? VEO 3. Gratuita também? Ele tem uma versão gratuita, tá? Tem uma quantidade X de crédito, não me lembro agora quantos são, tá? E aí depois você pode fazer o plano, contratar pelo plano. E tem um plano deles agora que acho que R$7,90 por mês nos 3 primeiros meses e depois vai para R$24,50. Então são preços até bem acessíveis também. Ok. Deixa eu compartilhar aqui a tela do Suno. Ok. Então, o que eu fiz aqui? Eu colei aqui aquela vinheta, né? Aquele prompt, aliás. E aí eu já defini aqui o estilo musical. Vou pegar aqui. Tem vários aqui. E aí eu vou clicar em criar.
Então, ele aqui já começou a criar duas opções. Talvez vocês não consigam ouvir aqui, tá? Eu vou ter que mandar para vocês depois, para vocês ouvirem. Não sei se vai dar para ouvir. Sumiu a sua voz. Sumiu sua voz. Bom, esse aqui é um exemplo que a gente criou aqui só para vocês terem uma ideia do que é possível. Então, a gente combina o prompt, fazer a criação da imagem da modelo. Na parte de produto, eu usei uma imagem de produto qualquer, tá? Que eu baixei da internet. E aí, uma terceira para utilizar, para fazer a música, tá? Então, eu posso refinar a questão da música, posso dar um tempo diferente para ela também. Então, a ideia aqui é apresentar para vocês essas ferramentas novas, tá? Que vocês possam usar no dia a dia, tá bom? E também aprofundar um pouco na questão do prompt, que sempre é o prompt que vai dar o resultado melhor da IA. Então, voltando àquela parte do contexto, da especificação, dos limites ali que você queira dar para a IA, né? Para você ter esse resultado, certo? Alguém gostaria de sugerir algum tipo de situação no dia a dia de vocês, para que a gente possa fazer algum teste aqui, seja para imagem, ou seja para texto mesmo, para conteúdo? Eu trabalho com energia solar. Né? Carregadores. Está falando. Ah, beleza, Antônio. Antônio, de carregadores, de usina solar, de assinatura. Certo. Assinatura de energia, ou Mercado Livre para a indústria, assinatura para a pessoa física em pequenos comércios. Estou tentando imaginar assim, o que poderia ser feito. Assim. Então, ali como na apresentação ali, eu até coloquei algumas sugestões, né? Que, deixa eu até voltar ele ali, seria calcular a economia de clientes, né, para os clientes, Isso. Criar propostas técnicas e personalizadas, desenvolver o conteúdo educativo sobre sustentabilidade e os benefícios financeiros. Isso. Então, foram esses que eu acabei colocando imaginando isso. Ser útil para quem está à frente de um projeto que comercializa esse tipo de serviço, entende, Antônio? Sim. Tem alguma outra situação no teu cotidiano que você fala, poxa, se tivesse uma IA para me ajudar nisso aqui, seria muito, muito útil? É que, basicamente, a energia, ela trabalha muito com essa parte, basicamente, assim, com o que você falou, né? Tem a parte da infraestrutura, se for pensar em veículos elétricos, onde você vai fazer a instalação dos carregadores, por exemplo, né? Certo. Você tem que ter a demanda, tem que ter algumas necessidades que você levanta para poder montar o projeto. Assim como numa usina, você tem que ver o deslocamento do sol durante o ano, né, para ver qual se está posicionado na parte norte da casa, tem uma parte norte, vamos dizer assim, que esteja bem exposta para o sol, né? São essas situações, assim, eu estou tentando... Isso vai acontecer assim, amanhã ou depois eu dou uma pensada, vem na cabeça, que agora eu estou mais entendendo, absorvendo as tuas informações, entende? Entendo. Não sei se vocês teriam alguma sugestão, mas...
Deixa eu pensar aqui. Até você falou um ponto interessante, não é o foco aqui, mas era uma outra aplicação, eu vi há um tempo atrás, que era um site, não era bem uma IA, mas era um site que ele mostrava essa questão da parte norte, de onde o sol pega em determinadas regiões, independente da época do ano. Então, se você dava lá o período, e ele mostrava para você, naquela região, por onde que está vindo a luz solar. Exato. Mas isso. eu não me lembro de cabeça. Eu vou tentar resgatar isso, depois eu te passo. Tem uma tabela que também é usada para saber a incidência de radiação, né? Uhum. E você tem que ter uma média de radiação, né? Quer dizer, você faz um projeto com uma determinada demanda de energia, mas então você tem que garantir, né? Não é garantir, mas você tem que dar a tua assertividade, ela tem que ser a mais próxima daquilo. Então a gente usa algumas ferramentas assim da posição do Sol, né? Sim. O ciclo do caminhar do Sol durante os 12 meses e a radiação que está dentro dessa região. Só que a radiação ela põe na região, né? Então depois você tem que afinar um pouco com relação a outros critérios, né? Até locais, eventualmente, para poder fazer um projeto mais assertivo, né? Uhum, Por causa do entendi. investimento, porque isso tudo passa pela questão do payback depois com relação ao que vai ser investido. Mas se você puder me mandar essa Isso, aí, eu vou resgatar ele, e aí eu encontrando, eu encaminho para vocês de volta. Beleza. Tá bom? Beleza. Ok. Marli, tem alguma sugestão para que a gente possa tentar colocar na prática aqui, Marli? Então, eu acho que você está falando de sustentabilidade, talvez uma inovação, um produto inovador, que nem é no caso da cosmética do grão do café, né? Então, eu acho que, assim, os pontos, assim, que eu acho relevante seria isso, né? De você colocar que são veganos, né? Veganos, sustentáveis, né? Rastreados, produtos, né, que são certificados. Uhum. Isso. Tá. E tem alguma tarefa no teu dia a dia que você vê que fala, poxa, se tivesse uma IA aqui que pudesse me ajudar, seja lá na parte operacional, na parte de atendimento, na parte de criação para a rede social, acho que foi até um ponto que você tinha até comentado, né? Alguma coisa assim na enquete que a gente colocou lá, para que a gente possa, de repente, até fazer um exemplo aqui, que na apresentação, um dos prompts falava justamente sobre isso. Quer ver? Eu vou até copiar ele aqui, ó. Deixa eu copiar ele. Eu vou até usar o prompt. Só para vocês terem uma ideia de como a gente está utilizando. Então, eu estou aqui na apresentação. Vou usar aquele mesmo prompt que eu sugeri ali para criar o texto, tá? Tá. Cria um post de Instagram para a minha loja de cosméticos naturais. Se tiver alguma coisa que não esteja correto aqui, você, por favor, sinaliza, tá? Porque eu chutei um pouco da minha cabeça, tá bom? Tá bom, tá bom. E aí eu vou aqui, eu vi até no chat GPT mesmo. Eu vou pedir para o chat GPT criar para nós essa legenda aqui. Então, o café verde é rico em antioxidante, ajuda no combate ao envelhecimento precoce, melhora a firmeza e deixa a pele mais viva e saudável. E aí ele sugeriu cosméticos naturais, café verde, cuidados com a pele, beleza natural e skincare natural. Então, ou seja, um post bem simples, rápido, né, e objetivo em relação ao cosmético com o uso desse ingrediente. Posso chamar assim de ingrediente? Sim, pode. Então tá. Eu vou pedir aqui para ele o seguinte. Nutriente, né? Não sei. Com base neste post, eu vou
Vou tentar fazer alguma coisa aqui que eu não tinha previsto, tá? Para mostrar para vocês. Neste post, crie uma imagem que simbolize esse post. Com base... Que eu estou dando continuação na conversa, tá? Nesse prompt. Utilize esse conteúdo para criar uma imagem que usarei para a rede social. Ó, ele vai criar no próprio chat GPT, não estou indo nem pro Leonardo aí, tá bom? Até porque o contexto já está aqui nessa conversa, então eu preferi manter aqui. Vamos ver o que ele vai sugerir de imagem para a gente. E aqui um detalhe, eu poderia também trabalhar, sabe aquele prompt que eu utilizei para criar modelo? Eu poderia utilizar para criar ela aqui, ou seja, qual tipo de pessoa que eu quero. Que eu quero uma pessoa morena, cabelos pretos, olho castanho, etc., vestido com as vestimentas assim, assim, assim. Então, eu posso ir destrinchando detalhando toda essa informação para a IA, para que ela crie a imagem mais dentro daquilo, entendeu? De repente, você pode utilizar até uma combinação de cores de roupa que essa pessoa use para sempre manter as cores da sua marca. Tá? É bem comum que as marcas utilizem os garota propaganda com as cores das tuas marcas. Então, também você consegue utilizar isso. Uhum. Eu poderia fazer uma observação aleatória aqui que me ocorreu com relação ao Antônio, energia solar. Sim. Porque, assim, da maneira que eu entendo, não sei de onde todo mundo está falando, né? Eu estou aqui em Curitiba. Eu moro em frente a um estacionamento que não tem a céu aberto, digamos assim. Eu acho que se ele colocasse ali vagas, né, cobertas com placas de energia solar, ele ia ganhar 2 vezes, né? Primeiro, ele está protegendo os carros, né? Segundo, ele podia vender essa energia. Acho que poderia fazer isso. Sim, pode. E no caso da IA, eu não sei se ela poderia fazer isso, mas eu acho que pode. Medindo o terreno e quantas vagas ele tem, ter uma ideia de custo de quanto seria para fazer essa instalação e quanto ele receberia de energia se distribuísse isso vendendo. Eu acho que é uma alternativa inteligente, interessante, pelo menos no meu ver, né? Se eu usaria aí a capacidade da IA para mapear um terreno, fazer uma estimativa de custo para o cliente e ajudar ele, né, melhorar o ambiente dele e ganhar com isso. É uma boa sugestão. O que a gente faz também tem assim, tem os eletropostos, que a pessoa tem um terreno que ela não está ocupando, ela pode fazer um estacionamento, porque estão fazendo para os carros de aplicativos, né? Okay. O pessoal faz, você pode vender essa energia, esse abastecimento do carro, essa recarga, você não tem problema, você pode vender sem problema nenhum. Então, você até tem um sistema que você nem compra o eletroposto, porque ele sai na faixa de uns 150 mil reais, você faz um comodato, a empresa faz toda a instalação e paga um percentual de 5% a 10%, dependendo da estimativa de volume de carga, e você ganha sem fazer nada, só tem que ceder o terreno. E aí a empresa instala tudo e te dá um percentual mensal da demanda que for feita, e a outra parte eles ficam para pagar os custos do equipamento e do local que está sendo feito. Serviria também para esses estacionamentos. Sim, então mas é que você falou uma outra coisa um pouco diferente, que é bem interessante. Obrigado até pela dica aí. Valeu mesmo. Legal, surgiram novos projetos aí, ó. Exatamente. Pois eu estou com uma demanda aqui, eu mudei de plataforma, né? Eu fui para o notebook para colocar essa apresentação, e eu estou com uma demanda aqui para resolver. Vai muito tempo ainda, porque aqui está dizendo
que a chamada dura mais 6 minutos. Isso, mas aí qualquer coisa acabando, eu mando de novo um link para quem quiser continuar. Eu queria só finalizar essa aqui da Marli para a gente concluir o nicho dela ali, tá? Que é onde a gente criou o post e também a imagem ali, só para ela ter uma ideia de como funcionou. Aí, Ulisses, a gente pode retomar essa parte também, tá bom? Tá, eu vou ter que me ausentar, então. Com licença. Tá ótimo, então. Aí eu vou mandar. Você pretende voltar aqui ou não? Olha, depende da demanda, porque com meu filho, então, é um pouco complicado. Ele me mandou pelo WhatsApp aqui, eu vou ter que fazer uma situação para ele aqui, ok? Tá. Bom, qualquer coisa a gente pode conversar amanhã ali pelo WhatsApp também, Ulisses. Eu posso te ajudar nesse quesito, pode ser? Perfeito, então, obrigado. Excelente. Obrigado você aí por comparecer aí no nosso encontro hoje. Obrigado aí, Ulisses. Boa sorte aí com o teu filho também. Obrigado a todos, sorte e sucesso a todos. Tá, obrigado. Obrigado, para você também. Tchau, tchau. Bom, Marli, então aqui ele me trouxe o resultado do post, tá? Se tratando de rede social, sendo bem franco para você, eu não gostei muito, porque tem muito texto. Eu também não pedi para ele não colocar pouco texto, poderia ter pedido, tá? Uhum. Mas aí, como eu falei, eu posso ir refinando o prompt para ir adequando, entendeu? Então, assim, em poucos minutos a gente criou um post falando sobre o teu produto, né? Claro que precisa fazer o ajuste. A imagem até que eu gostei, tá? Só o texto ali, que eu achei que tem muito texto. Poderia ter colocado informações sobre o nome da tua empresa, etc. Ou seja, poderia ter melhorado um pouco esquisito, mas, claro, como eu falei, o foco aqui é mostrar de forma um pouco macro o que é possível ser feito, como se aplica isso nas rotinas de vocês, tá? E aí depois é o ajuste fino, né? Então, eu quero com menos texto, eu quero que tenha um determinado elemento e assim por diante. E também utilizar o Leonardo aí como uma segunda opção para a criação dessas imagens também. Tá. Ok? Ok. Legal. Tem algum ponto que vocês queiram sinalizar ou alguma dúvida que vocês tenham aí para que a gente possa esclarecer? Tá tranquilo. Eu vou fazer o seguinte, eu também estou com um negocinho aqui para resolver aí, e eu vou fazer assim, eu tenho teu contato ali, nós estamos no grupo, acho que a gente pode trocar umas ideias ali, né? De repente levantar umas sugestões, aí pode ajudar a Marli, assim como o Ulisses, nessas perguntas que a gente vai fazendo. Sim, claro. Como eu falei para vocês, o canal está aberto, tá? Eu já trabalho com tecnologia há muito tempo e estou no grupo do Sebrae ali já faz bastante tempo, também acho que desde 2023, se eu não me engano, a gente vem... Talvez a gente até tenha se conhecido pessoalmente em algum dos encontros, eu não vou me recordar. E eu falei, poxa, eu preciso compartilhar um pouco desse conteúdo, eu vejo que as pessoas têm uma certa dificuldade. Falei, bom, vou tentar explicar um pouco para elas sobre isso, se tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Eu trabalho com isso no meu dia a dia, né? Eu tenho uma agência de marketing com inteligência artificial e faço isso o meu ganha-pão, vamos dizer assim, tá? E a ideia hoje foi compartilhar um pouco com vocês. Agradeço muito por vocês terem participado aí. Para mim, eu fiquei bem, bem feliz mesmo, tá? E o grupo está aberto para a gente trocar figurinhas. Vou mandar coisas para vocês ali sobre inteligência artificial. E se vocês tiverem alguma dúvida aí, como o Antônio falou, basta me chamar ali que eu converso com vocês. Beleza, depois passa também o endereço, que eu, de repente, converso com você pessoalmente, se não for problema. A gente trabalha totalmente online, tá? Não, bem. Pessoalmente é online, né? Hoje. Pessoalmente online? Exato. Legal. Não, sem problemas. A gente compartilha eu também sou online, eu também trabalho home office online, mas que a gente possa conversar daí, tá ok? Sem problemas. Coisas. Excelente. Obrigado mais uma vez. Uma boa noite. Boa noite para vocês, uma boa semana. Obrigado. Muito obrigada. Você está em Curitiba também ou não? Sim, estou em Curitiba. Legal. Então tá. Acho que, pelo que eu vi, acho que teve uma pessoa que eu dei 47, que entrou agora no finalzinho da tarde, e acho que o resto era tudo 41. Legal. Então, porque o grupo é Sebrae Curitiba, né? E eu convidei todos aqueles grupos. Então, quando vocês também
vocês também precisarem fazer alguma reunião, mesmo que eu sei que está trabalhando online e quiserem ir conhecer o café e fazer no café, eu tenho um espaço lá, que é bem, tem uma reservado também, assim, né? Que dá para ir lá fazer uma reunião, alguma coisa que precise, está à disposição. Legal, obrigado. Onde fica, Mali? Dentro do Omar, na Vicente Machado. Legal. Eu ficava num cowork ali do lado. Então. No Vancouver. Está chegando